Olá pessoal, aqui é a Ana Risotto da Raix Biosoluções e esse é o Raix Talk, o podcast que conecta você ao futuro do agro. O Raix Talk é um podcast itinerante e aonde a nossa caravana para, a gente conversa com pessoas que fazem parte da história do agro daquela região ou que estão construindo uma nova agricultura ali também. E hoje aqui em Rio Verde a gente vai falar com uma pessoa que ela não é do agro daqui, é lá de São Paulo, mas a gente está aproveitando a conexão para a gente trocar uma ideia muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre cana-de-açúcar e a gente vai ter uma aula, na verdade. E eu tenho a honra de receber aqui no Raix Talk o Luiz Fernando Montesante, que eu acho que ninguém vai conhecer assim. Na verdade, é o vulgo Zap. E a gente vai ter uma conversa muito bacana sobre cana-de-açúcar e sobre Raix, como que a gente pode utilizar os Raix aí nos canaviais pelo Brasil afora. Zap, seja bem-vindo ao Raix Talk. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui com vocês para falar aí um pouquinho da experiência da gente em cana-de-açúcar. Uma cultura desafiadora, principalmente quando a gente vai pensar em mix de plantas de cobertura. Isso aí. Zap, são mais de 30 anos de mercado de cana, não é, Zap? São mais de 30 anos de mercado de cana. E 30 anos dedicado à área de defensivo agrícolas, né? De herbicidas, de inseticidas. E agora encarando um novo desafio que faz a gente mudar a chave da cabeça da gente para sair do químico e começar a pensar em plantas de cobertura. Uma coisa nova que o setor de cana precisa aprender, se reinventar. Nesse ponto, o mercado de cana, a cultura de cana está muito atrasada em relação ao que a gente tem visto com soja e com milho, que está muito mais à frente em termos de plantas de cobertura. Então vamos lá, Zap. 30 anos de mercado de cana, você já viu muita coisa, não é? Bastante. Muita coisa. Me fala, como que era lá atrás? Então você começou a sua carreira trabalhando bastante com defensivos, né? Hoje você trabalha na frente do time comercial de cana-de-açúcar da Raix, principalmente em São Paulo, mas em outros estados também. Mas me fala, lá atrás, quando você via uma crotalária, uma braquiária, como que era a experiência, né? O que vocês usavam? Era um milheto? O que era utilizado em cana-de-açúcar? Qual que é a percepção? Qual que é esse panorama que a gente consegue fazer com o que era a planta de cobertura lá atrás? Porque eu tenho certeza que muitas usinas elas ainda têm algumas impressões que pode ser errado, que pode ser mudado com a Raix. Então, eu gostaria que você trouxesse a sua visão sobre isso. O que a gente vê lá atrás, e até hoje, as usinas têm a consciência da planta de cobertura, mas fazem um mau uso da tecnologia. Não se espera, não se planta direito, começa assim, não se planta direito, não se espera o tempo que a planta de cobertura ou o mix precisa ficar na área, e muitas vezes o manejo errado. Então lá atrás, a planta de cobertura, que geralmente eram as crotalárias, nos tornava problema na hora que você fazia o plantio de cana, e depois na hora de você vir aplicar o herbicida com aquelas caules lignificados, era um terror para você poder fazer o controle da planta daninha na entrelinha da cana. Agora, vindo para esse outro lado e aprendendo com os mix e também com as plantas solteiras, a gente vê que a tecnologia é excelente. A tecnologia traz resultados de melhoria de condição de solo, mas precisa ser muito bem melhor manejada. Essa é a diferença que eu vejo do passado e de agora. Nós precisamos, o mercado de cana precisa entender que plantas de cobertura não é um mato. É uma semente que precisa ser plantada direito, que precisa ser manejada direito. E fazendo isso, você vai ter muitos benefícios para a cultura que vem depois. Porque o foco da usina é cana-de-açúcar. Ela vive de cana-de-açúcar, de açúcar e de etanol. Mas ela precisa começar a pensar em preparar melhor esse solo. Porque, diferente de soja, a cana faz um ciclo médio de 5 anos. Não é igual soja, que todo ano você tira soja e você pode colocar um mix, pode colocar uma outra cultura. Não. Cana-de-açúcar, você uma vez instalado o canavial, você tem pelo menos, em média, 5 anos daquele canavial que você não tem mais o que mexer, como mexer nele.
Então você vai só poder mexer depois de 5 anos. E o que acontece? É aí nessa hora que as usinas precisam começar a ter a consciência de que a única hora que ela tem é na reforma do canavial. E já se sabe que plantar cana sobre cana, você tem uma perda grande lá na frente de tonelada de cana. Então o ideal realmente, como nós vamos ficar com 5 anos, é que na reforma do canavial você faça uma outra cultura intercalar. A cultura pode ser soja, pode ser amendoim e pode ser mix de plantas de cobertura ou as próprias plantas solteiras, as plantas solteiras. Então, isso já é uma consciência em cana de que não dá mais para plantar cana sobre cana. Esse que é o negócio. E você trouxe ali atrás, né, Zap, que sempre foi muito utilizado crotalária, né? Quando se optava por uma planta de cobertura, se optava por crotalária. E hoje a gente tem dentro da Raíx um portfólio com 4 produtos, 4 mix, que eles vão além de crotalária, né? Sim. E a gente está entendendo que esses mix, quando com pesquisa e bem manejados, eles podem trazer nesse intervalo de uma reforma de canavial até o plantio de uma nova safra, um resultado surpreendente, não é? Como que está sendo essa resposta das usinas em relação a esses nossos trabalhos, que a gente está trabalhando com cana, a Raíx, ela tá dando seu pontapé inicial também em cana, né? A gente está indo para o segundo, terceira safra em alguns lugares, não é? Sim. As usinas são sempre ávidas a novas tecnologias. Então, quando você vai conversar com o pessoal do departamento de planejamento, com o pessoal técnico das usinas, eles estão buscando esse tipo de conhecimento. Eles entendem que precisam ser feita uma melhoria das condições de solo para poder se ter uma melhor tonelada de cana. A busca de cana é chegar aos 3 dígitos, né? A tão sonhadas 3 dígitos de cana. E hoje, são muito poucas as usinas, a menos que você tenha aí uns patamares de padrão de solo, que você tem acima de 100 toneladas. A média brasileira não passa de 70 toneladas de cana, né? E isso hoje é custoso, né? Quem tem uma média de 70 toneladas de cana, a usina passa apertado. Então, assim, o mix de planos de cobertura é um negócio novo. O mercado de cana precisa começar a entender isso, de que o mix não é só você pegar uma braquiária, uma crotalária, um milheto, bater numa betoneira e jogar lá dentro. O mix não é mistura. Não é mistura. Então, assim, os mix da Raíx, são mix que foram desenvolvidos, passaram por uma pesquisa, foi feita uma pesquisa para saber qual a proporção de cada uma dessas espécies que vão trazer o benefício. Porque nós precisamos, se nós temos um mix de 4 espécies, nós precisamos plantar esse mix e essas 4 espécies precisam nascer. Porque cada uma vai ter a sua função no solo. Seja para descompactação, seja para fixação de nitrogênio, de potássio, de micronutrientes, seja para microporos, para poder preparar esse solo para quando receber a cana. Então, o nosso desafio da Raíx é isso, levar esse tipo de tecnologia e mostrar para o mercado de cana como deve ser feito. Porque cana faz muita coisa com excelência, né? Faz muita coisa com excelência. Se dá certo na cana, geralmente a gente leva para as outras culturas, não é? Isso, e o pessoal de cana é um pessoal técnico, mas que muitas vezes fica mais focado em produção de cana-de-açúcar. Então, o mix é uma coisa um pouco de mudança um pouco de conceito, sabe, Ana? De fazer, de pensar um pouco melhor em preparo de solo. Não só o preparo de solo mecanizado. Grade, arado, subsolador. A gente sabe que isso em cana é o que usam, mas que dali 3, 4 meses, a gente tem ali o professor Thelmo que diz que a compactação volta de novo, porque nós sempre temos um tráfego pesado em cima de cana. As colhedoras são pesadas, os transbordos são pesados. Eu brinco que cana é uma operação de guerra. Tudo ali é uma operação de guerra, porque é tudo muito pesado o maquinário que vai ali. Então, qual é a hora de mexer nesse solo? É no preparo, na hora de preparo. E o mix pode agregar muito a melhorar a estruturação do solo para a cana-de-açúcar, que vai ficar por 5 anos no ciclo. No mínimo 5 anos, né? 5 anos,
Você tem lá... Hoje a cana tem um problema sério de praga, que é uma praga chamada esfenófilos leves, que tem roubado, além de tonelada, tem diminuído o ciclo de cana. Muitas vezes, com 3 anos, você precisa reformar o canavial. Mas, normalmente, na temperatura e pressão, você vai ficar pelo menos 5 anos com a cultura instalada, sem poder fazer nenhum tipo de manejo no solo. Então, o intervalo que você tem, você precisa ser altamente eficiente. E por que apostar só em uma planta de cobertura, se você pode investir em um mix que já é pesquisado, ele já está na proporção ideal e ele tá para aquela janela? Isso é uma vantagem. Outra vantagem do mix de cobertura. Quando você opta por fazer soja, você fica amarrado à colheita da soja. O que acontece? Se a gente plantar em São Paulo de 15 de abril, 20 de abril para frente, você tem um problema que São Paulo, quando chega nessa época da agora para frente, seca. Então, se você planta em abril, essa cana vai começar a emitir gomos mais ou menos com 60 dias. Abril, maio, junho. Junho, São Paulo não tem mais chuva. Goiás também não tem mais chuva. E se a cana tiver gomo e tiver seco, ela começa a sentir, entra em estresse e você começa a perder a tonelada lá na frente. Com o mix de plantas de cobertura nosso, você pode manejar e plantar a cana quando você quiser. Você instalou o mix lá em setembro. Aí eu vou plantar a minha cana de ano e eu quero plantar essa cana em fevereiro ou em março, que nós estamos no pico de chuvas. Você vai lá com 30 dias, 25, 30 dias, maneja o mix e planta a cana na hora que você quiser. Então, as usinas podem fazer uma associação. Eu posso plantar soja, porque também soja traz um benefício para ela financeiro, ou muitas vezes para o parceiro dela. Mas ela pode destinar uma área, uma parte dessa área de reforma para o mix de plantas de cobertura, para que ela plante a cana na janela para que ela tenha certa. Flexibilidade na hora do manejo. Isso, porque assim ela não fica sacrificando o plantio de cana, que é o principal alvo dela, por causa da soja de um parceiro. Zap, você está me trazendo muitos benefícios operacionais. Sim. Mas você é agrônomo. Sou E você sabe que muitas vezes a gente também quer saber a parte técnica, né? Você já me trouxe alguns problemas da cana. Algumas pragas, problema de pisoteio, né? Problema de compactação. Eu sei que tem algumas plantas daninhas que estão levando muita produtividade também da cana. Vamos começar agora a entender como que o mix agrega nisso também. Essa parte de descompactação biológica, você já trouxe a parte de ciclagem de nutrientes. Como que, além de toda essa flexibilidade operacional, do ponto de vista técnico, né? Quando a gente está falando lá com o departamento técnico de cada usina, o que, além disso, os nossos mix eles entregam para as usinas? O controle de nematóide é um que você pode estar agregando ao mix, porque a utilização da Crotalária, o Croleuco, ou Crotalária spectabilis, vai fazer com que elas não deixem com que o nematóide se propague. Então, o controle de nematóide, o controle de plantas daninhas, porque o mix tem uma massa tão grande que faz o sombreamento e acaba suprimindo as plantas daninhas. Então, o controle de nematóide é um grande auxílio para a cultura da cana, porque existem dados aí de N pesquisadores que dizem que um alto nível de infestação de meloidógenos ou de pratilencos em cana roubam em torno de 20 toneladas de cana. Nossa! Então, cana já se faz um controle de nematóides no plantio de cana. Mas se você aliar um mix já antes do preparo antes de colocar a cana, antes do plantio, que diminua a supressão de nematóides. Agora com a nossa tecnologia BioCover, que pode também colocar já bacilos junto com a planta de cobertura, que vai ajudar também a suprimir o nematóide. Então você vai estar melhorando toda a biota do solo e proporcionando para a cana, quando for instalada, que ela chegue num momento que ela possa, olha, eu posso crescer as minhas raízes, eu posso aprofundar minhas raízes, buscar mais a adubação que foi feita, eu posso não ter problema na saída de nematóides. Então, isso só vai somar lá na frente em produtividade, que é o que toda cultura busca. Isso aí. Né?
E Zap, hoje a gente tá falando muito de São Paulo, né? Mas a gente sabe que a gente tem áreas de cana, Brasil, onde dá para plantar cana, a gente tem área. Hoje, como que tá a atuação da Raíx para essas áreas de cana Brasil afora? Qual que é a cobertura da sua regional? Até onde que vocês estão indo? Ó, basicamente, cana se planta Paraná, São Paulo, Minas, Goiás, um pouco lá em cima no Nordeste. Então, assim, nós hoje temos uma abrangência praticamente em todas as áreas de cana. Nós temos um time experiente que veio comigo junto. Então, tem gente lá também com 30 anos de experiência de cana. Então, hoje eu vou falar... Que sabe o que está falando. E hoje eu vou falar para você que a gente, com o nosso time de cana, nós... Não vou falar 100%, mas nós atingimos mais que 90% das unidades de cana. Das usinas de cana. E, consequentemente, nós atingimos fornecedores, porque muitas usinas, os fornecedores se espelham no que as usinas estão fazendo. E até aprimoram. Então, nós temos capacidade de atingir 90% desse mercado de cana hoje, de ter pessoas capacitadas, com experiência em cana-de-açúcar e em mix de plantas de cobertura, para auxiliar a usina, o fornecedor, a posicionamento, a como plantar, qual o mix ideal de se plantar, quando colher, quando manejar, em todas as áreas de cana hoje do Brasil. Ô Zap, essa está sendo a primeira conversa de cana do Raíx Talk. Aqui a gente já conversou muito sobre soja e milho. Sim. E para soja e milho, eu já tenho certeza que a gente tem portfólio para toda a região, para todo o Brasil, para toda a condição, para janela curta e para janela longa. Para cana, se eu tiver uma janela de 60, 70, 120, 130 dias, eu vou ter portfólio da Raíx para atender esse mercado? Sim, nós temos praticamente, como você disse, quatro mix que podem ser de tanto círculo curto, médio e mais longo. Depende de quando nós vamos plantar e quando que a usina quer ou o fornecedor quer plantar cana. O que difere um pouco de soja é que nós temos uma janela definida em cana hoje. Mais por função de clima do que por função de material. Nós não temos uma janela de inverno. Mas não é que nós não temos, nós temos um mix de inverno, só que nós não temos chuva da agora para frente nas regiões que plantam cana. Sim. Então não se dá para colocar. Limita. Então a nossa janela de plantio busca aquela usina, aquele fornecedor que vai plantar o que a gente chama de cana de ano e meio. Cana de ano e meio é plantada finalzinho de dezembro até meados de abril. O que quer dizer cana de ano e meio? Essa cana vai ser colhida com 18 meses. Porque normalmente a safra de cana vai de março a novembro, dezembro. Então, a nossa janela de plantio do mix começa nas primeiras chuvas de setembro e vão até dezembro. O que vai depender da escolha do mix é quando a usina vai pretender, ou o fornecedor de cana vai pretender plantar cana. Então, se ele vai plantar cana em setembro, ele quer começar a plantar cana em setembro, e a gente poder plantar um mix em meados de... Vai plantar cana em fevereiro, então nós podemos até colocar em meados de setembro um mix de ciclo mais longo. Ah, mas não, eu quero botar um ciclo mais curto, que pode ser que eu antecipe o meu plantio. Tá bom, nós temos um mix para trabalhar 90 dias, nós temos uns mix para trabalhar mais curto. Então, eu achei uma área agora que não estava no meu radar, eu arrendei uma nova área, mas eu vou plantar cana, mas isso nós estamos falando de novembro. Tá bom, nós temos um mix de 60 dias, 70 dias. Então, nós temos portfólio para indicar ao nosso fornecedor ou à usina para quando ele quiser plantar. Lembrando da janela nossa de setembro Tem que ter água. Tem que ter água, porque os nossos mix são... que a gente pede. Os nossos mix são mix de verão. Nos nossos mix nós não temos plantas de inverno. Porque de setembro para frente nós temos chuva e começamos a ter calor, né? Nas áreas onde se planta cana. Tá? Não, perfeito. Praticamente isso. Janeiro é uma janela mais complicada porque normalmente janeiro chove muito. Então não se consegue preparar áreas. Então a nossa janela maior é essa janela que vai de setembro até final de dezembro.
E também, se o cara for plantar a cana em meados de abril, nós podemos colocar um mix de 60 dias em fevereiro. Então, nós temos portfólio e tecnologia para suportar nesse período de janela que nós temos de plantio de cana. Beleza, então vamos lá, Zap. Eu sou uma usina, tô te ouvindo, nunca ouvi falar da Raíx, achei legal, mas eu não tenho aqui nenhum equipamento para plantar cana, não tenho rolo faca. O que eu faço? Eu vou ter que comprar um monte de coisa aqui pra gente começar a trabalhar junto? Como que é a recomendação da sua equipe? Não. A maioria das usinas tem a chamada Vincom, plantio a lanço, né? Por causa de calcário. Então nós podemos usar o Vincom. Existem umas plantadeirazinhas elétricas pequenas que são compradas para colocar na frente do trator. E depois nós podemos fazer o manejo com roçadeiras. Ou então, o mais indicado é que a usina tenha um rolo-faca, né? Rolo-faca que pode ser feito na própria usina. As usinas têm as oficinas que fazem esse tipo de... que pode fazer esse tipo de equipamento. Então, você pode fazer um rolo-faca caseiro, né? Adaptado. Isso. E a gente tem a nossa... Rolo-faca caseiro, tudo bem. Mix caseiro, não. Mix caseiro, não, porque onde que a gente... É a tecnologia que a gente fala. Os nossos mix foram desenvolvidos através de pesquisa. Então, a proporção é o pulo do gato. Você saber qual é a proporção de um mix, de uma semente, por quê? Para que uma semente não se sobressaia sobre a outra. Então, você compra um mix com 4 sementes, com 4 espécies, essas 4 espécies têm que nascer, porque cada uma que está lá dentro tem a sua função dentro do mix. Então, não adianta comprar sementes solteiras, bater numa betoneira e jogar lá. Até porque você não sabe a qualidade da semente. Qualidade de semente, proporção, porque aí uma subjuga a outra, e aí você não vai ter o benefício de um mix preparado para entregar alta performance. Ô Zap, antes da gente começar a gravar aqui, você estava me falando que lá atrás muita gente começou a trabalhar com planta de cobertura e parou porque não tinha uma assistência no manejo. Então, lignificava a crotalária, você achava que você ia conseguir dessecar, você não tinha efeito do herbicida. E hoje a Raíx, ela tem esse suporte. Você tá me falando que a gente adapta o que tem na usina para plantar e para manejar. Mas vai ter alguém capacitado para ajudar? Qual que é o momento de manejo? Qual que é a proporção? Se eu vou fazer a lanço, se eu não vou fazer a lanço, como que eu adapto a minha dosagem? Como que é essa parte técnica no auxílio para a usina? Isso. Eu até brinco que assim, a Raíx não é uma empresa que vai só lá, vende o mix, tira o pedido e vai embora. Nós vamos lá antes, durante e depois. Então nós vamos lá para planejar junto com a usina qual mix vai ser colocado, porque nós dependemos de informação deles. Quando que você vai plantar cana, qual é a área, qual é o ambiente de produção que você vai colocar, se é um ambiente A, B, C, D, você entendeu? Então a gente vai junto e faz a recomendação. Depois nós vamos partir para a implantação, né? Então a gente vai dar o suporte para a usina de como plantar. Olha, então como é que você vai plantar? Não vou plantar a lanço. Tudo bem, nós vamos lá, vamos ajudar ou vamos treinar alguém lá da usina para regular essa Vincom a lanço, ou então vamos sugerir que se compre essa caixa, que é uma caixinha pequena da Ikeda. Ela não custa caro e tem N benefícios. E depois nós temos o pessoal nosso capacitado para dar o suporte para acompanhar quando que deve ser rolado esses mix. Por quê? Tudo vai depender de qual mix que vai ser colocado, qual planta que vai florescer primeiro. Então, nosso time está capacitado para dar todo esse tipo de informação e de suporte técnico, seja para a usina e seja para o fornecedor de cana. Então, quem vai trabalhar com a Raíx não precisa se preocupar. A gente dá todo esse suporte, semente de qualidade, vai ter excelência do início até o final. Isso é uma diferença da Raíx, né? Nossas sementes são produzidas em casa, que a gente fala, né? Nós temos os nossos parceiros de produção de semente e a Raíx sabe toda a procedência de semente. Então, nós prezamos por pureza, nós prezamos por vigor, nós prezamos por germinação. Essas são as diferenças que começam a diferenciar um mix de uma mistura de sementes. E quem ainda busca mais excelência pode associar a tecnologia BioCover. Com certeza. E aí tem mais resultados ainda. Tem mais resultados ainda. Ô Zap, a gente sabe, o nosso podcast está sendo gravado aqui final de maio, né?
E a gente sabe que logo, logo algumas usinas vão começar as cotações, né? Para as próximas safras aí que estão chegando. A gente já está finalizando o nosso podcast, mas eu gostaria que você deixasse um recado, tanto para os parceiros já da Raíx, que já trabalharam conosco aí nas últimas safras, mas também para quem está ouvindo a gente pela primeira vez. Né? Uma usina que está te ouvindo, está ouvindo o seu conhecimento em cana, mas também trazendo essa nova visão da Raíx sobre esse solo que pode trazer mais benefícios para o canavial. Então, gostaria que você deixasse um recado aí para o pessoal. Ah, legal, Mara. Assim, como já faz um ano que nós estamos com a Raíx no mercado de cana, nós já acessamos muita gente. Então, muita gente já nos conhece, tanto pela Raíx quanto pelo nosso passado, né? A equipe de cana é muito conhecida, o pessoal conhece o time. Mas aquela pessoa que nunca ouviu falar de Raíx, a gente às vezes não acessou, eu acho que pelas nossas redes sociais, né? Vocês podem ter certeza que pode achar a gente. E também buscando informação nas usinas. É só perguntar pelo time de cana, da moçada dos canassauros, que todo mundo já conhece quem são. Uma equipe tradicional, né, Zap? O pessoal já é bem conhecido do trecho aí, de cana-de-açúcar. É um time que respira cana-de-açúcar, né? Se você pegar esse povo e falar para eles para falar de soja, você vai ver que eles não entendem de soja. Eles entendem de cana-de-açúcar e de mix de cobertura. Ah, excelente. Você entendeu? É isso daí. É isso daí. Porque assim, são pessoas que sempre trabalharam em cana-de-açúcar. Então, e acompanharam muitos anos. Sim. Então, assim, quem vai poder escutar o podcast, pode ter certeza que se não conhece o Zap, já ouviu falar, pelo menos, né? do Zap em cana e do time de cana, que são bem conhecidos aí e no Brasil mercado. afora. Brasil onde afora. Precisar, onde tem cana, a gente tá lá. Estamos até já alcançando voos no Nordeste. Isso aí. Tá? Então, assim, São Paulo, Paraná, Goiás, Minas, nós temos sempre alguém da Raíx que já deve ter acessado uma usina. As principais usinas a gente já tá lá dentro, né? E a gente fala assim, nos dê um voto de confiança pra gente mostrar a nossa tecnologia, que a nossa tecnologia é diferenciada do que se tem no mercado hoje. A Raíx veio no mercado de cana para mudar o conceito de plantas de cobertura e para auxiliar a usina ou o mercado de cana, de uma forma geral, a pensar de uma forma diferente na biota do solo. Essa que eu acho que é uma das nossas missões mais desafiadoras, né? Zap, muito obrigado pela nossa conversa. Foi muito bacana, é sempre um grande aprendizado conversar contigo sobre cana e saber que a Raíx ela também está preocupada com esse mercado que hoje movimenta tanto a economia da agricultura no país. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua conversa muito bacana. Eu que agradeço o privilégio de estar podendo participar e assim que se precisarem de mais informação, a gente está sempre aqui para ajudar. Show de bola, Zap. Muito obrigada. E esse foi o Raíx Talk, o podcast que conecta você ao futuro do agro. Esse está sendo só o começo, mas a inovação continua. Nos sigam nas redes sociais e até o próximo episódio. Até mais.